Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso webinar. Eu sou a Regiane Matos, sou gerente de marketing e seguindo aqui com os eventos comemorativos de 30 anos da Thomas no Brasil, eu estou com o Anderson, acredito aqui que muitas pessoas aqui do webinar já devem o conhecer. Ele é o nosso trainer, né, de todas as certificações da Thomas. E imagino aqui que o tema, né, também é de interesse de todos, né? Então, como conduzir devolutivas de maneira eficaz. Então, aproveitem a oportunidade para trocar experiências, para tirar possíveis dúvidas. O nosso tempo aqui estimado do webinar é de 1h30. Bom dia, Anderson, está por aí? Acho que o Anderson teve uma questão aqui com a internet, ele está conectando, pessoal. Bom dia, Anderson, tudo bem? Caí. Vamos lá. Perdi a tua introdução. Estava falando que você é o nosso trainer com mais de 20 anos na Thomas no Brasil, que muitas das pessoas que estão aqui já devem conhecê-lo, e que o nosso tema hoje é muito especial, né? Que é devolutivas. Então, passo a Legal. bola aqui para você. Legal, Rê. Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Prazer estar aqui com vocês. Conversar sobre devolutivas, né? É, Se fala muito sobre relatórios, sobre análise, sobre instrumentos. E é importante, de tempos em tempos, a gente revisitar esse tema, que é bastante importante, né? Que é onde a gente vai fazer a entrega dos resultados das avaliações, quer seja para a própria pessoa, quer seja quando a gente vai falar sobre uma pessoa para uma outra pessoa, né? Sei lá, exemplo, vou falar sobre um candidato para um gestor, vou falar de um colaborador para um gestor ou coisa do gênero. Então é importante a gente revisitar esses aspectos e como conduzir esses retornos, quer seja o nome que você queira dar, né? Feedback, devolutiva, devolução. Eu já ouvi de tudo. Não importa o nome, o importante sempre é ter clareza de como conduzir um processo de devolutivo ou de entrega de resultados de uma maneira eficiente, ou como a gente gosta de mencionar, de uma forma eficaz, né? A maioria das pessoas aqui, se não todos, já conhecem, né? Já tem uma familiaridade com metodologias, provavelmente já fazem devolutivas. Então, a ideia aqui é relembrar alguns conceitos e compartilhar com vocês aquilo que nós da Thomas entendemos e nos sentimos confortáveis com este modelo. Existem vários modelos de devolutivas, existem várias formas de entregar resultados de avaliações, mesmo que seja individual, e o nosso foco aqui será as devolutivas individuais, né? Então, cada abordagem, cada pessoa, né, enfim, escola tem uma metodologia. A ideia aqui é compartilhar com vocês a nossa, para vocês avaliarem se faz sentido para os processos de vocês, para o estilo de vocês, né? Essa é a ideia. Ok? Eu tô como. Depois você me põe como co-host, por favor. Bom, pessoal, o que a gente pode falar sobre devolutivas, né? Eu gosto sempre de deixar claro qual é o objetivo. O primeiro ponto importante sempre é, né, se você vai fazer uma devolutiva, claro, o ponto principal é que você domine o instrumento que você vai trabalhar. Quer seja um instrumento de análise de perfil comportamental, como é o nosso caso, o PPA, via um conceito DISC, quer seja um instrumento que mede personalidade, ou um instrumento que meça inteligência emocional, ou um instrumento que meça cognição. Não importa qual. O importante sempre, obviamente, é que você domine o instrumento. E o que é dominar o instrumento? Importante saber explicar o que é esse instrumento, o que ele mede e qual é o conceito que está por trás. Tá importante, antes de sair entregando resultados, porque tem muita gente que se baseia, né, que usa como um elemento ali de apoio o relatório. E o relatório é a parte final, na verdade, da devolutiva, né?
Ele é a parte final. Então, e aí é importante considerar o seguinte, então vamos lá. Por que dominar o instrumento? Porque cada instrumento tem a sua particularidade. Quer ver um exemplo? Existem ferramentas DISC, eu vou usar esse termo, né, embora a gente não goste muito, né? Cada ferramenta ela tem a sua particularidade. Então, por exemplo, existem ferramentas que, por uma questão de investimento, você tem padrões de respostas dentro do sistema, né? Então, só relembrando um ponto. O questionário de análise de perfil, quantas formas diferentes eu posso responder ele? Vou falar no caso no nosso, né? O questionário do PPA. 1,2 bilhão de formas diferentes. 1,2 bilhão de formas diferentes de responder esse questionário. Para eu ter um sistema sensível, o que que ele precisa ter no mínimo? Milhares de combinações de respostas dentro dele, certo? Perfeito. E isso custa caro, é muito caro. Para você fazer um sistema que ele tenha milhares de combinações, é necessário investir milhões de dólares. Não estou falando de milhares, são milhões, milhões de dólares, porque é um sistema parrudo e tudo mais. A maioria dos instrumentos não são assim. A maioria dos instrumentos, por uma questão de investimento, ele tem padrões de resposta. O que que isso quer dizer? Né? Faixas grandes de resposta. Então, basicamente é o seguinte: se na prática, como é que funciona? Se você tem um I alto e eu tenho um I alto, só que o teu I ele está aqui e meu I está aqui, embora o nosso perfil seja diferente, o teu relatório vai sair igual ao meu. Por quê? Tudo que cair dentro deste range vai dar o mesmo resultado. Ok? Então, por que eu estou comentando isso? Porque quem trabalha com esse tipo de ferramenta, não é o caso do PPA, mas quem trabalha com esse tipo de ferramenta precisa dominar o conceito, porque você vai precisar fazer uma boa leitura gráfica e complementar o texto, que vai vir um texto padrão, um texto pobre. Não importa se o relatório tem 30 páginas. Tem muitos instrumentos, você tem relatórios de várias páginas, porque ele fala várias vezes a mesma coisa, de formatos diferentes e tudo mais. Então, para ajudar um leigo a entender aquela informação que para ele tem um monte de coisa, mas que na verdade está dizendo a mesma coisa, é importante que eu domine as características daquele instrumento, daquela ferramenta. Então, se você usa uma ferramenta com essa característica, tudo bem, que vai demandar de você? Uma boa leitura gráfica. E para fazer essa leitura gráfica, o que você precisa dominar? O conceito no qual você está trabalhando. Só que aí entra um problema. Problema não, um ponto de atenção. Se a gente está falando, vou usar como referência o conceito DISC, porque a gente está falando aqui de devolutivas focado em avaliações comportamentais. E aí a gente usa o DISC para isso. Existem outras abordagens, mas vamos focar no DISC, que fica fácil para todos nós entendermos. Fica fácil de criar imagem, né? Se eu vou trabalhar com o conceito, é importante que eu entenda dois aspectos. O primeiro aspecto é lembrar que o DISC não nasceu para ser utilizado em empresa. Não sei se a maioria das pessoas lembram disso, mas é importante lembrar. O Marston, quando criou este conceito, que na época nem chamava conceito DISC, chamava teoria de Marston, quando ele cria isso na década de 1920, mais precisamente em 1928, 1929, a tese dele estava pronta, a ideia dele não era medir comportamentos dentro de um contexto de trabalho. A ideia dele era uma só. Se você pegar o material dele, você vai ver lá nenhuma referência organizacional. Qual que era o objetivo dele? Medir como que as pessoas interagem umas com as outras. É isso. A base do DISC, a essência do conceito é essa interação social. E aí, por observação, que vamos lembrar que na época que ele fez isso não existia método científico, sobretudo na área da psicologia, era só observação. Ele observa mais de 1.000 pessoas e vai classificando aquilo que ele está observando na interação das pessoas. Então, ele pega pessoas desconhecidas, coloca num ambiente desconhecido e vê que bicho dá. E nessa de observar, ele vai classificando as pessoas nas letras que a gente conhece: dominância, influência, estabilidade e conformidade.
Por que eu estou dizendo isso? Isso mostra que o DISC sofreu uma adaptação para ser utilizado no contexto organizacional. Aí começa a confusão. Porque cada empresa detentora de uma ferramenta psicométrica baseado no conceito DISC tem um entendimento particular a respeito deste conceito. Então, a forma como nós trabalhamos, pensamos, entendemos, interpretamos e trabalhamos com o conceito pode ser diferente de outras abordagens. E é importante que fique claro, eu não estou dizendo que a nossa abordagem é melhor ou pior, não é isso. São entendimentos diferentes. Por que eu estou comentando tudo isso, pessoal? Porque aí volta para o ponto central. Hoje o quê? Se eu vou trabalhar com uma ferramenta de análise de perfil, é importante que eu entenda as características desta ferramenta. Qual é a armadilha comum que a grande maioria das pessoas caem quando vai trabalhar com essa ferramenta, com esse tipo de metodologia? Acreditar que o conceito ele é universal. O DISC é tudo igual. É verdade. Ele é igual quando eu isolo ele somente. Só que tem outro ponto que eu preciso considerar. Qual é o modelo matemático que essa ferramenta está utilizando? Qual é o entendimento que eles têm sobre o conceito? Como é que eles trabalham e interpretam combinações de características? Né? É importante que você domine isso e entenda o que o instrumento, como que ele trabalha. Tá? Se você tem uma formação ou tem uma escola, vem de uma escola, de uma ferramenta X e vai trabalhar com outra ferramenta Y, você vai ter que entender como que é essa combinação dentro da ferramenta Y. O que a maioria faz? Ah, eu já conheço, eu trabalhei com a ferramenta X. É tudo igual. Gente, não é tudo igual. Porque tem essa particularidade, tem dois aspectos. Primeiro aspecto é o entendimento que cada instrumento tem, e segundo, como que eu combino via um modelo matemático. Então, o ponto principal, sempre, uma boa devolutiva, ela sempre irá começar com o domínio do instrumento. Sempre. É importante que se domine o instrumento que você está trabalhando. Não importa se você já conhece o conceito. Se você mudou de ferramenta, você mudou de metodologia. Então, é importante que você entenda e domine esta metodologia. Então, é um ponto importante isso. Não nivelem, que você vai cometer equívocos. E sabe quando você percebe essas diferenças? Porque por que as pessoas caem nesse equívoco? Porque é simples. Você já deve ter visto isso, eu já comentei isso nos nossos treinamentos. Quem participou deve lembrar disso. A maioria das pessoas, o que elas fazem? Pesquisa na internet lá, joga lá no Google o que é DISC, conceito DISC, característica DISC, e aí aparece lá uma lista de adjetivos. Então ela vê lá o que é dominância, influência, estabilidade, conformidade. Hoje tem pessoas na internet, Instagram, tem perfis que falam sobre os perfis, fala até de uma maneira engraçadinha, tem canais no YouTube, ou seja, geral está falando sobre o conceito. E aí você fala, bom, ok, entendi, é tudo igual. Sabe quando você percebe a diferença? Quando você vai combinar as características. Então, se você vai trabalhar com um conceito DISC, é fundamental que você saiba combinar as características. Às vezes as pessoas viram para mim e falam assim, eu sou um auto-I. Isso não me diz absolutamente nada. Cadê as outras letras? Onde elas estão? Se eu faço uma análise isolando a letra, eu vou errar na minha interpretação, eu vou errar na minha análise, né? Eu até falo isso. Por exemplo, se eu falei do alto I, eu posso ter 7 altos Is muito diferentes entre si, mesmo que essas 7 pessoas tenham o I como ponto predominante no seu perfil. Vamos relembrar? Alto I é um perfil. Alto I, alto S é outro perfil. Alto I, alto C é outro perfil. Alto I, alto D é outro perfil. Só aqui eu falei de 4 altos Is muito diferentes. Aí vamos complicar? Alto I, alto S, alto C é outro perfil. Alto I, alto C, alto D é outro perfil. Alto I, alto D, alto S é outro perfil. 7 pessoas, essas 7 pessoas têm o I como ponto mais alto, mas elas são muito diferentes entre si. Se eu não sei combinar essas características, eu vou fazer uma devolutiva ruim, fraca.
incompleta e, o pior cenário, contraditória. Então, primeiro ponto, eu só estou comentando isso para ilustrar a importância de se dominar o conceito e de se dominar o instrumento que você vai trabalhar. Como é que eu domino o conceito? Estudando o conceito. Como é que eu domino a ferramenta? Estudando as características dessa ferramenta, desse instrumento. O grande erro comum que a gente observa é quando há o nivelamento, né? Eu transporto tudo aquilo que eu entendo sobre o conceito para as outras abordagens, e aí eu posso me equivocar. Lembra que um perfil da pessoa é um conjunto dos 4 fatores, altos e baixos. Obviamente, eu estou falando especificamente do conceito DISC. Tudo bem? Então é importante considerar isso. São premissas básicas. Domine a ferramenta que você vai trabalhar. Domine o conceito que está por trás. No instante que você dominar, a devolutiva é uma consequência. Claro, você vai se atentar a alguns pontos, mas a devolutiva se torna uma consequência. Oi, Rê. Anderson, temos aqui no chat, a Lê colocou, a meu ver tem mais, porque as dimensões abaixo da linha média também trazem características, não trazem? Sim, por isso a importância de você trazer e de você comentar os 4 fatores. Olha um exemplo que, baseado no que ela comentou. Às vezes as pessoas começam e olha só, técnica de interpretação. Começa pela técnica de interpretação, antes de entrar numa técnica de explicar o resultado. As pessoas elas fazem um caminho inverso. Então vamos lá, técnica de interpretação. Como é que a maioria das pessoas elas interpretam o DISC? Na ordem da letra, D, I, S, C. A maioria faz isso. Primeiro fala do D, depois o I, depois o S e depois do C. Não é a nossa abordagem. A gente prefere analisar de uma maneira diferente. A gente não vai pela ordem da letra, né? E aí, quando a pessoa ela faz análise pela ordem da letra, olha o problema que ela enfrenta. Então, tem o primeiro ponto, a ordem da leitura dos pontos. Precisa ajustar. Quem faz a leitura pela ordem das letras está equivocado na forma. Segundo ponto, o que a Ale comentou, os pontos abaixo da linha, os chamados pontos baixos. Gente, tem esse nome ponto baixo porque o ponto está para baixo da linha. Agora, imagine o seguinte, você virar para uma pessoa e falar assim para ela, bom, fulano, vamos agora falar dos seus pontos baixos que a gente observa aqui no seu relatório, no seu gráfico. Nesse instante, o que ela está esperando ouvir da gente? Coisas ruins, negativas, pontos de atenção, né? Coisas do tipo. E não é. Então, o primeiro ponto é ajusta isso. Porque eu induzo o meu interlocutor a já entrar numa predisposição de esperar crítica. Segundo ponto. E tem gente que reforça isso. Aí ela começa pela letra do D. Aí a pessoa tem um baixo D. Ela começa, tadinha, destruiu o D, né? Coitado. Se não tem um alto, ela faz a leitura errada. Como que ela faz? A maioria. Não vocês aqui, mas as outras pessoas. Como é que elas fazem a leitura do baixo D? Ele não é competitivo, ele não é esforçado, ele não tem orientação para resultado, né? Ele não é direto, ele não é assertivo. Tá. E ele é o quê? Imagina você explicar isso para um gestor. Quem é que, sã consciência, vai contratar alguém você dizendo esse tipo de coisa? Se o objetivo é acabar com esse candidato, é um ótimo caminho. Em 3 minutos, esse gestor não quer mais saber dessa pessoa. Então fica a sugestão. Aí a pessoa olha lá na lista de adjetivos e vê que no baixo D está escrito lá uma coisa do tipo pouco exigente. O baixo D é pouco exigente, porque está lá escrito na lista de adjetivos. Só que quando ela chegar lá no C, que vai ser a última letra que ela vai abordar, dentro desse modelo que eu estou comentando, aí essa pessoa tem um C alto. Aí ela vai ver lá, lógico, sistemático, preciso, analítico, perfeccionista. Repararam o problema? Como é que pode alguém perfeccionista ser pouco exigente? Não faz o menor sentido. Então, esse é um ponto. Antes de qualquer coisa, eu preciso dominar a técnica de interpretar esse resultado. Como é que eu interpreto esse resultado? Combinando as características. Para isso, existe um método, né? Existe uma técnica. Então, isso é um exemplo que eu estou querendo enfatizar aqui, deixar claro, da importância de primeiro você dominar o conceito,
depois dominar a ferramenta com que você está trabalhando. E quando eu falo nesse domínio, quando você junta essas duas coisas, você automaticamente adquire uma técnica de interpretação. A devolutiva é uma consequência. Então, primeiro eu preciso trabalhar na base. Preciso trabalhar na base. Então, vale essa reflexão. Como é que está a minha interpretação em relação a esse resultado? Estou fazendo uma interpretação correta? Isso porque eu nem entrei no outro aspecto que é muito comum, em especial os gestores caem nessa armadilha, que é medir coisas que o DISC não mede. Tá? Tem coisas que as pessoas falam, mas não está lá no DISC. Pessoal, assim, vocês já notaram que hoje em dia o tema, analisar perfis, analisar comportamento, analisar pessoas, falar sobre comportamento, falar sobre personalidade, falar sobre inteligência emocional, falar sobre pessoas é fascinante. Tanto é que eu não sei se vocês têm notado, todo mundo está falando sobre isso hoje. Você vai olhar lá uma pessoa, um influencer que fala sobre finanças e investimento pessoal, né? E aí ele se empolga e começa a virar um filósofo, né? Começa a filosofar sobre a vida, sobre as pessoas, sobre desenvolvimento, sobre isso, sobre aquilo outro. É a área dele? Não, mas ele, por quê? Porque é atrativo. As pessoas se atraem por isso. Aí você sai do tema, aí você muda de canal, aí você vai ver sobre nutrição e saúde. Aí outro filósofo começa lá a filosofar sobre as pessoas, desenvolvimento, motivação, coisa do tipo, por aí vai. Aí você muda, você vai para fitness. Aí você tem lá um bodybuilding, um fisiculturista. O que que ele faz? Filósofo. Traz filosofia, começa a falar de novo sobre motivação, desenvolvimento, resiliência, aquela coisa toda. É atrativo, né? As pessoas se empolgam. Então, dentro disso, quando a gente vai trabalhar com um conceito, a gente precisa tomar um cuidado para não cair nessa tentação de começar a falar coisas que não têm a ver com o conceito. Então, um ponto importante é, eu vou analisar o perfil de uma pessoa, eu vou fazer essa análise considerando o conceito. O que que o conceito diz sobre este resultado? E aí é importante entender as bases, né? O diz que não mede personalidade. O que que ele mede? Preferências ou predisposição comportamental. Comportamento aqui não é o comportamento que a gente aprende em psicologia. Em psicologia, comportamento está relacionado à atitude. E a atitude é um elemento, é uma faceta da personalidade. Aqui não. É o que a gente diz, comportamento observável. Como que essa pessoa se comunica? Como que ela toma decisões? Como que ela negocia? Qual que é o estilo natural de gestão? Né? Como que ela toma decisões? Quais são os talentos comportamentais dela? Qual é a contribuição que este perfil pode trazer para a organização? Tudo isso é forma, não é conteúdo. Então, é importante a gente entender o que que o conceito mede. Cuidado para não começar a falar coisas. Por exemplo, quando eu ouço coisas do tipo, olha o D dessa pessoa, como é alto, tratorzão, passa por cima de tudo para chegar no resultado. Você não está descrevendo um alto D, você está descrevendo um desequilibrado. Olha o I dessa pessoa, fala pelos cotovelos, dificuldade de manter o foco, concentração, né? Você não está descrevendo um alto I, você está descrevendo uma pessoa imatura. Olha o S alto dessa pessoa, deve ser inflexível, resistente à mudança, não gosta de mudança. Você não está descrevendo um alto S. Você está descrevendo uma pessoa mimada, que quer que seja tudo feito do jeito dela. Então, é um exemplo. Tomem cuidado com isso. Tá? Então, essencialmente, Já o até que que perdi as contas quantas vezes que eu fui com. essencialmente, o que que então vamos lá. O que que o DISC mede? Tá tudo bem até aqui, pessoal? Me desembestei a falar aqui, eu nem sei se eu tô tá certo, Anderson, Rê? temos aqui uma dúvida, né, do Sim, Wesley. Essa análise pode impactar conforme eu estou me sentindo naquele dia? Quais os legal, principais Wesley. pontos para me preparar uma devolutiva sensata? Legal. Então, o primeiro ponto é, o que que diz o conceito? O resultado não é estático. Por eu não estar fazendo uma análise de personalidade, o meu resultado ele pode sim mudar. O que faz um resultado mudar? Aí tem uma condição para isso. Então, assim,
As pessoas falam muitas vezes, o DISC mede o momento. Tem gente que não gosta de trabalhar com o DISC justamente por causa disso. Eu não gosto de trabalhar com ele porque ele é uma fotografia do momento da pessoa. Ele me traz o momento dela. Ok. Então vamos analisar o seguinte. Ele me traz uma fotografia do momento? Sim. Ele traz uma fotografia do momento. Agora vamos entender o que isso quer dizer. Quanto tempo dura um momento? Parece aula de filosofia, mas já vou explicar onde eu quero chegar, né? Quanto tempo dura um momento? Um instante? Minutos? Horas? Dias? Semanas? Quanto tempo dura um momento? Em se tratando do PPA, lembrem, olha o que eu estou falando. Em se tratando do PPA, eu consigo dizer quanto tempo dura um momento. Alta imagem gráfico 3, que é a informação mais importante que a gente tem no PPA. Quanto tempo dura o momento do gráfico 3, que é o gráfico que a gente usa para tomar decisões, que é o gráfico que me mostra qual é o perfil da pessoa? Entre 6 meses e 1 ano. Entre 6 meses e 1 ano. Não é esperado que uma pessoa altere o seu perfil num período inferior a 6 meses. Acontece? Acontece, mas é uma exceção. A nossa experiência mostra que em 80% dos casos, quando alguém altera o seu perfil, em 80% das vezes essa alteração acontece depois do 6º mês. E a grande maioria depois de 1 ano. Então, entre 6 meses e 1 ano, pode acontecer essa alteração. É uma regra? Não, não é uma regra. Tem pessoas que eu conheço que está há 15 anos com o mesmo perfil. Tem outras que alterou o perfil ao longo de um tempo, né? Então, depende de fatores aí, ok? Isso é a questão do PPA. Então, entre 6 meses e 1 ano pode acontecer. Por isso que nós, atamos, não gostamos de trabalhar com relatório depois de 1 ano feito, né? A gente vai fazer algum trabalho, a pessoa me traz, né? Apresenta o relatório dela, tem mais de 1 ano, a gente sugere que seja reaplicado, seja refeito. Quer dizer, então, que vai mudar? Não é uma regra. O que faz um perfil mudar? Ambiente. O ambiente faz o perfil mudar, né? Para eu mudar o perfil, eu preciso de 2 elementos: estímulo e repetição. O que é o estímulo? Eu estou num ambiente e esse ambiente me estimula a manifestar um comportamento. E aí eu vou reproduzir esse perfil por meio de um movimento condicionado mesmo. Então, por estímulo e repetição, eu posso modificar o meu perfil. Se o ambiente não favorece a mudança, não vai acontecer a mudança. Simples assim. Lembra que a gente está falando de perfil comportamental DISC. Eu não estou falando de personalidade. Tudo bem? Então, tem isso. É isso que a gente leva em consideração. Como fazer uma devolutiva, uma boa devolutiva? Tendo isso tudo em mente, então vamos analisar o seguinte. Tenha em mente o que o DISC mede. O que o instrumento mede. Um ponto importante, pessoal, que vai ajudar, premissa básica é lembrar sempre o seguinte: por que você vai aplicar uma ferramenta de análise de perfil em alguém? Qual a razão? Você pode dar várias respostas para isso. Então, assim, para que eu vou aplicar o PPA numa pessoa? Para que eu vou aplicar uma ferramenta DISC numa pessoa? Qual é o teu objetivo? O objetivo tem que estar claro. Aí muita gente fala, eu quero sair da subjetividade, tomar decisões isentas, perceber, né, a pessoa de uma maneira mais abrangente. Ok, é válido. Mas qualquer resposta está inserida numa resposta principal, um objetivo único. Sabe qual é? Prever desempenho. Toda vez que você aplica um questionário em alguém, você quer fazer um trabalho preditivo. Você quer fazer um trabalho de previsão. Eu quero prever quais as chances de sucesso que essa pessoa tem, né, nessa cadeira. Qual a chance dela dar certo nessa função? E aí nós temos os nossos recursos para isso. A tua experiência, a tua percepção, a tua técnica de avaliar competências e os instrumentos. O instrumento, ele é um complemento, ele não veio para substituir. Quem substitui erra na forma de utilizar. Ele não veio substituir, ele veio complementar. Então, o primeiro ponto é: qual é o meu objetivo na aplicação do instrumento? Prever desempenho. Quais as chances dessa pessoa dar certo nessa cadeira? Ou, se eu vou trabalhar desenvolvimento,
Quais as chances? Qual é o ritmo? Qual é o tamanho do desafio em termos de desenvolvimento com este perfil? Quando eu tenho o perfil da pessoa e vou trabalhar desenvolvimento, fica claro para mim qual é o tamanho do desafio. Consigo até mensurar tempo e definir qual é o melhor método para desenvolver aquela pessoa. Tudo bem até aqui? Então, o primeiro ponto é, qual é o teu objetivo? Você quer prever desempenho. E aí contextualiza isso dentro do objetivo final. É contratação? É promoção? É identificar necessidades de treinamento? É desenvolver a pessoa? Ter clareza desse objetivo. Aí o segundo ponto é, ok, e como é que o conceito faz isso? Aí entra a ferramenta. Como é que a gente faz isso no PPA? Como é que eu sei se essa pessoa vai dar certo naquela cadeira ou não? Observando um outro ponto. O que o DISC mede? Conforto ou desconforto? É isso. Eu quero medir qual é o grau de conforto ou de desconforto que essa pessoa se sentirá naquela função. Ok? É isso. Então, eu entendo qual é o meu objetivo. Como é que ele faz essa medição? Qual é o grau de conforto ou desconforto? Então, cuidado. Diz que não me diz se uma pessoa faz ou não faz determinada atividade, né? Eu ouço as pessoas falar assim: olha, então você tem o Auto-I, então assim, então você não faz uma análise detalhada, você não gosta de relatórios, passa longe de planilha, né? De onde tiraram isso? Se ele tem um conhecimento técnico especializado para isso, ele vai fazer. O ponto não é esse, o ponto é qual é o grau de conforto ou de desconforto? Como é que eu meço o grau de conforto ou desconforto? Tempo. Por quanto tempo a pessoa vai executar essa atividade? Ah, é esporádico, é pontual. Eu nem coloco isso na conta na hora que quando a gente vai desenhar um cara. Não, 70% do tempo da pessoa vai ser fazer esse tipo de trabalho. Falou, opa, então não sei se esse perfil ele é o mais adequado. Por quê? Porque esse perfil tende a sentir um desconforto neste tipo de atividade se ele tiver que fazer essa atividade por um longo período de tempo. Notar a diferença? Eu contextualizo. É isso. Ok? Então, grau de conforto ou de desconforto. É dessa forma que a gente vai fazendo ali as análises. E como é que eu faço essa análise? Primeiro, você pega o resultado da pessoa e você vai fazer uma análise do perfil dela sempre no positivo. Sempre no positivo. Por que sempre no positivo? Não existe perfil ruim. Não existe perfil bom ou perfil ruim. Perfil é perfil. No máximo, eu consigo ver se esse perfil é mais adequado ou não para aquela função. E como é que eu sei se é mais adequado ou não? Grau de conforto naquela cadeira, naquela função. Tudo bem até aqui, pessoal? Sim? Rê? Tem mais uma dúvida aqui da Lê, Anderson. Conforto e desconforto, somente em termos comportamentais, não? Porque temos outros aspectos da personalidade que podem influenciar bastante o conforto e desconforto, total, resultante. Uhum. É isso. Isso mostra, Lê, um exemplo, né, da importância de compor informação. Eu posso olhar o resultado DISC de uma pessoa e chegar numa conclusão, né, se eu só olhar o perfil de maneira fria, que essa pessoa pode sentir desconforto naquela cadeira. Mas aí quando você olha as características de personalidade, você olha outros fatores, fala assim, não, embora essa pessoa tenha esse perfil, não vai gerar o desconforto que normalmente pessoas com esse perfil têm. Por que não vai gerar? Porque ela tem uma estrutura de personalidade que favorece, ela tem um histórico que mostra que ela já aprendeu já há muito tempo a administrar essas diferenças e por aí vai. Então eu componho informação. É isso aí. É isso aí. O grau de conforto e desconforto é que vai me dizer quão adequado ou não é aquela pessoa ou aquele perfil para aquela É função. porque você trouxe pontos, né, vários pontos que tem muita confusão no mercado de o que o DISC mede, por exemplo, né? Ou qualquer ferramenta, qualquer ferramenta, o que mede, o que não mede, né? E eu acho que esse também é um ponto bem importante. As pessoas acabam deduzindo muita coisa em cima de DISC que o DISC não mede. É isso, é. E às vezes a pessoa nem Perfeito. percebe que ela, Mutou. mesmo quem sabe, não percebe que está deduzindo isso.
Isso, né? é. E vai para os estereótipos, sendo que a gente tem a parte de, né, o que motiva a pessoa, a gente tem a forma que ela pensa, a gente tem Uhum. experiência, a gente tem um monte de coisa para colocar, né? E aí, por exemplo, em termos de contratação, acaba usando a sétima para excluir candidatos, sendo que isso nunca deveria ser feito. É isso. E como é que a gente, então, toma esse cuidado, né? Como é que a gente evita cair nessa armadilha que é muito comum? Ao dar a devolutiva, eu vou dar a devolutiva de acordo com a metodologia que eu estou utilizando. Não inventem moda. Se é o DISC, eu vou me ater às características do DISC. Se é personalidade, eu vou me ater a o modelo de teoria de personalidade que eu estou utilizando, porque ainda tem isso, né? A pessoa, eu vejo às vezes, não, eu gosto de trabalhar com personalidade. Tá bom, mas qual modelo? Existem 16 teorias que são aceitas, né? Qual é a teoria que você está trabalhando, está utilizando? Tem isso. A importância de dominar. Por exemplo, nós, quando a gente vai fazer, eu vou falar por mim, pelo menos, vai. Quando eu vou dar uma devolutiva para uma pessoa, e aí eu vou usar o PPA, o DISC, inteligência emocional, personalidade e cognição, que às vezes acontece. Então eu vou dar uma devolutiva com 4 abordagens, 4 ferramentas. Eu não falo isso tudo junto. Eu primeiro falo da análise de perfil do DISC, explico para a pessoa, terminamos. Agora a gente vai falar sobre a inteligência emocional, terminamos. Agora nós vamos falar sobre as características de personalidade dela, terminamos. Agora nós vamos falar sobre cognição, né? Fluido de inteligência. Eu falo um por um. E aí lá no final, aí sim eu posso fazer essa composição. Mas eu construí essa análise com a pessoa. Então, é importante isso. Então, na prática, vamos lá. Como é que a gente faz isso, então? Falando do DISC especificamente. Se você vai trabalhar com... O que que você precisa dominar? Primeira coisa, é importante que você saiba explicar o que é o conceito DISC para a pessoa. Você vai ter que explicar. Segundo, o que é o instrumento que você está trabalhando? No nosso caso, o que é o PPA? Reparem que no nosso modelo, a gente separa o conceito da ferramenta. O que é o DISC? Ou melhor, eu começo ao contrário. O que é o PPA? O que é o DISC? Tá? Então, primeiro ponto, o que é o PPA? Ou o instrumento que você trabalha. Segundo, o que é o DISC? Ou o conceito que você trabalha. Né? Aí eu vou me ater ao PPA. Depois, o gráfico. O que quer dizer esse gráfico? A estrutura gráfica. Vou explicar a estrutura gráfica para essa pessoa. Depois, o que é o gráfico 3, autoimagem? O que é o gráfico 1, comportamento no trabalho? O que é o gráfico 2, comportamento sob pressão? E, por fim, o que significa aqueles comentários gerais e estímulos, onde muitas vezes em comentários gerais aparecem sinais de frustração, problemas ou estresse? Falei de 7 itens aqui, se você trabalha com o PPA. Então, primeiro elemento que você precisa dominar, saber explicar o que é esse instrumento, o que é o PPA. Segundo, o que é o conceito. Terceiro, como é que é essa estrutura gráfica? Né? Quarto, começo a leitura pelo gráfico 3, autoimagem. O que é isso? Você vai explicar. O que é o gráfico 1? Você vai explicar. O que é o gráfico 2? Você vai explicar. E, por fim, o que significa esse comentário geral que tem aqui no meu relatório? Só depois disto que a pessoa vai ler o relatório. Esse é o nosso modelo. Eu faço uma leitura gráfica, seguindo essas etapas que eu acabei de descrever, e aí no final, agora a pessoa você pode ler o seu relatório. No nosso modelo, nós evitamos que a pessoa leia o relatório antes de uma explicação. Ok? Tudo bem até aqui? Então, como é que eu explico isso de uma maneira simples? A Thomas ela tem essa característica da simplicidade. E sempre tomando cuidado de não ser simplista, né? Então, por quê? Eu quero explicar de uma maneira que qualquer pessoa entenda o que eu estou dizendo. Qualquer leigo. Né? Uma coisa é a gente conversar sobre o DISC aqui, a gente vai entender. Agora, e quando eu falo com um leigo, uma pessoa que não faz ideia do que é isso, que não está no meio, não está no nosso entorno, né? Então, vou dar um exemplo aqui de como é que eu faço essa explicação, ok? Então, para mim, né?
sempre de maneira assim, como é que eu explico o que é o PPA? Eu viro para a pessoa e falo. Esse instrumento chama-se PPA. PPA é uma abreviação de Personal Profile Analysis, ou seja, análise de perfil pessoal. É um instrumento que ele tem como proposta medir preferências ou predisposição comportamental. Ou seja, é um instrumento que ele tem como proposta trazer uma informação, uma indicação de como é o teu perfil num contexto de trabalho. Ponto. Não precisa falar mais que isso. O que é o PPA? É um instrumento psicométrico da toma. Eu até evito o termo psicométrico, eu falo isso se eu estou falando com alguém de RH, ou coisa do tipo, né? Porque senão começa a ficar muito elaborado, muito acadêmica essa conversa, né? Então, às vezes, eu me policio nesse sentido. Então, eu falo, PPA é um instrumento, abreviação, PPA, análise, eu gosto de definir as coisas, né? Deixar claro para a pessoa que a gente está conversando. Então, esse instrumento, ele é um instrumento, né, análise de perfil pessoal, um instrumento que fornece uma indicação de como é o teu perfil comportamental num contexto de trabalho. Acabou a análise. Acabou a análise. Acabou a explicação do que é o PPA. Ok? Aí vou para o item 2. O que é o DISC? Para isso, ele usa um conceito acadêmico que ficou popularmente conhecido como conceito DISC. E por que ele tem esse nome, pessoa? Por causa dessas letras, D-I-S-C, que está em cima de cada um dos gráficos. Cada uma dessas letras representa um perfil. Então, eu tenho aqui a dominância, a influência, a estabilidade e a conformidade. E a ideia é conversar com você o que significa tudo isso no teu caso. Acabou a explicação. Tudo bem? Falei o que é o PPA, falei o que é o DISC. Agora eu vou explicar para ele o que é esse gráfico, porque ele está apavorado com esse gráfico, né? Eu já vi. A pessoa olhou o gráfico, eu nem falei nada, falou, nossa, eu estou péssimo. Mas como é que você sabe? Não, porque olha só, hora está para cima, hora está para baixo, isso aqui parece um elétron. Eu falei, calma, não é assim que a gente lê. Tá? Então eu vou para o item 3. Note, pessoa, que em cada gráfico tem uma linha no meio. Qualquer fator para cima desta linha indica os seus pontos fortes no trabalho. E os pontos abaixo da linha reforçam esses pontos fortes no trabalho. Então, pessoal, esses pontos abaixo da linha são chamados tecnicamente de fatores de apoio, porque eles reforçam os seus pontos fortes no trabalho. Tudo bem? Não quer dizer que seja negativo, fraqueza, nada disso, tá? Para eu saber o teu perfil, pessoal, eu preciso compor esses 4 pontos que você está vendo aqui no gráfico. Tudo bem? Acabei a explicação e aí eu já entro na explicação do gráfico 3. Então, nós vamos começar a análise aqui pelo gráfico 3, chamado de autoimagem, que descreve qual é o teu perfil, qual é o estilo comportamental que você vai utilizar no dia a dia de trabalho. Ou seja, pessoa, é aqui que eu vejo o teu perfil. Se te deixarem à vontade lá no teu trabalho, é isso que você vai usar. E aí eu começo a interpretar os pontos. Aí entra a técnica de interpretar os pontos. Sempre no positivo. Então, se a pessoa, vamos imaginar que a pessoa tem um alto I e um alto S, baixo D e baixo C. Tudo bem? Como é que eu vou explicar? Note, pessoa, aqui no gráfico 3, que de acordo com as tuas respostas, o teu ponto forte aqui está relacionado com a influência alta. Pessoas de alta influência são pessoas que valorizam muito pessoas, relacionamentos, contato interpessoal. Tem uma forte orientação para pessoas e relacionamentos e gostam de trabalhar através da colaboração. Então, é provável que você seja visto como uma pessoa influente, comunicativa, verbal, positiva, entusiasmada, facilidade na interação com pessoas. Além disso, a gente nota também o S como um ponto alto aqui. E essa característica traz uma forte orientação para a segurança, para a estabilidade. E para isso, esse perfil gosta de trabalhar de maneira planejada, organizada, estruturada, valorizando processos, método. Então, é provável que você seja visto assim como uma pessoa mais organizada, metódica, né, meticulosa, persistente, tudo aquilo que pega, né, quer levar até a conclusão. Basicamente é isso que a gente nota aqui nessas duas combinações. Faz sentido isso? Você se vê dessa forma? E aí deixa a pessoa comentar. Note, pessoa, que você tem aqui a dominância baixa. E olha como é importante esse ponto, reforçando essa sua estabilidade alta. Pessoas de baixa dominância são pessoas que valorizam muito o quê? A moderação, a prudência, a calma e principalmente a diplomacia no trato com os outros. Ou seja, você não é agressiva no trato com os outros, vai sempre procurar, na interação com os outros,
usar de uma abordagem mais amigável, mais moderada, mais tranquila. E aí a gente observa a conformidade baixa aqui, que traz uma característica da independência, da autonomia. Ou seja, embora você tenha um perfil calmo, moderado, voltado para pessoas e para processos, não deixa de se posicionar quando necessário, porque tem uma característica de independência e de autonomia muito forte, mostrando aqui uma habilidade de trabalhar sem a necessidade de uma gestão muito em cima, né? E uma facilidade de conduzir as coisas sem uma referência definida. Cabe minha análise. Sempre no positivo. Eu falo de uma maneira, e é importante isso, que qualquer pessoa entenda. Qualquer coisa diferente disso, eu vou estar redundante. E eu corro o risco de começar a falar coisas que não deveria ser ditas, pelo menos não usando o DISC. Simples. É um modelo de devolutiva que você vai levar de 20 a 30 minutos com a pessoa. Considerando que ela vai ler o relatório na tua frente, vocês vão tirar todas as dúvidas e ainda vão falar sobre como é que está o tempo lá fora. Ok? Então, uma forma que a gente procura conduzir. Então, mesmo que eu vá fazer uma comparação com o perfil do cargo, mesmo que tenha pontos de atenção, eu falo primeiro qual é o perfil dessa pessoa. Eu descrevo. E essa descrição ela tem que ser no positivo sempre. Por quê? Porque não tem perfil ruim. Não tem. Tá? No máximo, de novo, eu vou dizer se esse perfil ele é o mais adequado ou não. E como é que eu defino isso? Conforto e desconforto. É isso. E para eu dizer se esse perfil pode sentir desconforto na função, eu preciso ter o desenho DISC da função. É isso. Sem uma referência, pessoal, é especulação. Eu vejo, às vezes, a gente vai desenhar perfil de cargo, aí a gente fala para as pessoas assim, falou, escuta, vocês têm um perfil do cargo desenhado? Não, não tem, tal. Falei, então vamos conversar com o gestor, vamos convidar ele para uma conversa, vamos explicar o que é o conceito, e nessa explicação a gente já desenha o perfil do cargo, os gestores gostam muito, porque é bem visual, é prático, é bem objetivo. Ah, não, esse gestor ele não sabe o que ele quer, né? Ele não sabe o que é mais importante. Eu sei o que é mais importante. Você está me dizendo, então, que a gente vai desenhar um perfil de cargo baseado na tua cabeça. Só que no dia a dia, quem vai exigir as coisas do dia a dia é aquele gestor. Não desenha. Vai ser um desenho pro forma. Vai ser um desenho para inglês ver, que os ingleses não nos escutem, né? Vai ser porque virou pro forma. O risco de eu comprometer esse instrumento é enorme. Quantas vezes a gente não chega em empresa que o conceito está completamente destruído dentro da empresa, por quê? Porque a condução foi desastrosa, né? Usar um instrumento que é objetivo de maneira subjetiva. Então é importante esses cuidados. Ficou claro o caminho da devolutiva, pessoal? Então, importante relembrar o seguinte: vai trabalhar com o conceito DISC? Domine o conceito. E o que é dominar o conceito? É importante saber combinar as características. Todos os 4 pontos. Como é que a gente gosta de fazer a análise? Não sei se vocês notaram na minha explicação. A gente começa com os pontos altos, sempre começa com os pontos altos, começando, evidentemente, pelo ponto mais alto. Então, a pessoa pode ter até 3 pontos altos. Então, imagina que ela tenha um alto S, um alto C, um alto I e o baixo D. Como é que eu começo a minha análise? Pelo ponto mais alto. É o S alto. Começo pelo S alto, depois eu sigo pelo segundo alto, no caso C, e depois o I. Então, eu tenho uma pessoa alto S, alto C, alto I. Eu vou compor essas 3 características e vou explicar. E finalizo a minha explicação com a baixa dominância, sempre ligando com aquilo que eu falei anteriormente. Eu não isolo a letra. Isolar a letra, você vai se equivocar na análise. Tá? Você cai no equívoco aí na interpretação. É importante combinar isso. Ah, como é que eu treino isso? Aí tem os treinamentos para isso, né? Quem já participou do nosso seminário já viu como é que a gente faz. A gente treina exatamente esse tipo de leitura. Tá? É importante adquirir essa técnica da interpretação, né, dos pontos. Não leiam de maneira isolada. Tá? Se você trabalha com uma ferramenta que isola a característica no descritivo, é importante que você complemente essa interpretação combinando.
Tá? Porque senão, pessoal, seria fácil, precisaria de treinamento, né? Você pega uma lista de adjetivos, olha lá, essa pessoa é um autuí. Aí começa a falar lá, verbal, comunicativo, persuasivo, influente, amistoso, entusiasmado, alto astral. Né? Você profere adjetivos só, não é assim. Lembrem sempre, toda vez que você pega uma lista de adjetivos, o que você tem ali é um ponto de partida, é uma representação. O perfil é muito mais do que está ali. Ali é um ponto de partida só. Tá? Essa é a sugestão. Tudo bem? É assim que a gente conduz as nossas devolutivas. Tá? Alguma dúvida, alguma questão? Ah, a Carolina gostou desse modelo. É isso. Eu gosto também, Carolina. Então, dentro desse modelo, o que que eu fiz? Expliquei o que é o PPA, o que é o DISC, o que significa esse gráfico, estrutura gráfica, linha do meio, ponto alto, ponto baixo. Expliquei o que é o gráfico 3, o que é o gráfico 1, o que é o gráfico 2 e comentários gerais. É isso. Só depois a pessoa lê o relatório. Aí na leitura do relatório, vamos imaginar que a pessoa lê o relatório, que eu gosto de que a pessoa leia o relatório em partes. Então eu peço para a pessoa, bom, fulano, agora você pode ler o relatório, começa a leitura, leia somente essa primeira página do relatório, por favor. Que no caso do PPA é a informação mais importante para a gente, que é a informação de estar, é o gráfico 3, né? Aí a pessoa lê. Ela terminou de ler, aí a gente pergunta para ela. Eu, pelo menos, faço isso. Você se identificou no que você leu? Tem gente que não gosta de fazer essa pergunta, fica com medo, né? Fala, ai meu Deus, a pessoa não vai dizer que aquilo não descreve ela, né? Aí a pessoa já começa a fazer terapia, pô. Então é importante você se aceitar, né? Será que não é um ato de não aceitação, né? Tá fugindo? Não, não é nada disso. Então vamos imaginar que a pessoa leu algo ali, aí eu perguntei para ela, e aí, você se identificou no que você leu? Aí ela diz, olha, tem umas coisas aqui que eu não me identifiquei. Eu falei, ok, não fuja. No que você não se identificou? Vou dar uns exemplos. Ah, está dizendo aqui no meu relatório que eu não tomo decisões. Hum, eu sei que é isso, isso não está escrito no relatório, mas tudo bem, deixa a pessoa. Está dizendo aqui no meu relatório que eu não tomo decisões. Falei, ok, não responda ainda. Eu gosto primeiro de eliminar todos os pontos de divergência. Eu pergunto para ela, ok, além desse ponto, tem algum outro ponto que você não se identificou? Tem. Está dizendo aqui que eu não gosto de viajar. Eu adoro viajar. E aqui no relatório está dizendo que eu não gosto de viajar. Não está escrito isso no relatório, mas tudo bem. Vamos deixar, para manter a amizade. Ok, pessoal. Além desse ponto, tem algum outro ponto? Tem. Está dizendo aqui no relatório que eu sou teimoso. E eu não sou teimoso. Claro, sem problema. Tem mais algum outro ponto? Não, não tem. Esses três. Tá, ok. Agora eu vou entrar um por um. Bom, pessoal, você disse aqui no relatório, você disse que na leitura do relatório está escrito lá que você não toma decisões. Você pode ler esse trecho que está escrito isso? E aí, provavelmente vai estar escrito algo do tipo. Vou falar de algo que aconteceu algumas semanas atrás, tá? Estou pegando coisa recente. Que eu estava dando uma devolutiva da pessoa, a pessoa me disse exatamente isso. Eu falei para ela: você pode ler esse trecho que está escrito aí para a gente ver, né? De te conversar um pouco sobre isso? Aí ele começou a ler. O que estava escrito lá? É esperado, é provável que essa pessoa evite tomar decisões duras. Como é que ele leu? Não toma decisão. E foi engraçado que a pessoa começou a ler. Sabe quando a pessoa vai lendo e vai perdendo a voz? Ela vai diminuindo a voz porque ela estava se ouvindo, né? É isso. E aí ela concordou, falou, não, realmente, o relatório está dizendo que você não toma decisão. O que ele está dizendo é que você sente um desconforto, o teu perfil sente um desconforto em tomar decisões duras. E ainda está dizendo que não é que não toma, mas sente desconforto ao tomá-las. Tem isso. Não, aí ele concordou, não, é verdade, tal, não sei o quê. Aí foi para o outro. Ah, aqui está dizendo que eu não gosto de viajar e eu adoro viajar. Você pode ler esse trecho que está escrito no relatório? Aí estava escrito lá algo do tipo.
Viagens não devem fazer parte integrante da função, porque é um perfil que não gosta de ficar muito tempo longe de casa e da sua base. Está dizendo, criatura, que você não gosta de viajar? Não. Está dizendo que o teu perfil sente desconforto se precisar fazer isso o tempo todo a trabalho. Esse ponto. Aí a teimosia. Pô, tá dizendo aqui que eu sou teimoso e eu não sou teimoso. Tá. Aí eu perguntei para a pessoa, por que você acha que teimosia é ruim? O que é teimosia se não convicção, certeza de um caminho a ser seguido? E que eu só vou mudar a minha decisão se o argumento externo for muito sólido, muito convincente. Aí a pessoa me diz, mas isso não é teimosia, isso é determinação. Tá bom, então vai explicar para a pessoa que quer que você faça de outro jeito e você está fazendo do teu jeito. Ela vai dizer, nossa, que pessoa determinada? Não. Vai dizer, ô bichinho teimoso, faz do outro jeito. Não do jeito que você está fazendo. Pois é, tem isso também, tá? Né? Então, na verdade, qual que é o ponto? O problema não é a característica em si, e sim como a pessoa usa esta característica. Se é um ponto que chamou a atenção sua na interpretação, identifique, investigue isso junto com a pessoa. Como é que ela usa essa característica? Se eu olho lá no relatório e tem uma característica, vou usar o exemplo da teimosia de novo, e pode incomodar, essa pessoa tem teimosia, não sei. Investiga com ela, como que ela usa essa característica? Porque se ela usar de maneira positiva, isso não é um problema. O problema da característica não é a característica em si, e sim como essa característica é utilizada. E como é que eu sei disso? Relatório nenhum vai te dizer. Só interagindo com a pessoa. Por isso que a devolutiva, ela sempre tem que ser feita no positivo. Sempre. Né? Então, por exemplo, um tempo atrás eu estava conversando com uma pessoa, aí ela virou e falou assim para mim, nossa, eu admiro muito os autos Cs. Eu falei, é mesmo? Por quê? Porque os autos Cs são muito inteligentes. Aí eu falei para ela, só me desculpar, mas eu tenho que te dizer uma coisa. Tem muito auto C burro, tá? Ou seja, o que vai determinar inteligência ou burrice? A forma como a pessoa usa a característica. Então, guardadas as proporções, é importante sempre colocar atenção nisso. Tá? Certo? O que mais aqui? Rê? Quer falar alguma coisa? Muitas pessoas elogiando aqui o workshop, falando que gostaram bastante da forma, né? Novamente, uma forma leve, descontraída, né? E então, de dúvidas aqui, pelo que eu vi, não. Mas alguém quer usar o microfone, pessoal, para fazer alguma pergunta para o Anderson? Já estamos aqui caminhando para o final. Ixi, ficou gravado, né? Falei um monte de Estou bobagem aqui. Ixi, gravada. dá para editar? Eu gostaria de pedir, na verdade não é uma dúvida, mas se você puder comentar um pouco mais sobre as diferenças entre os gráficos, Anderson, Uhum, questão que você diz, começa pelo 3, vai para o 2, vai para o 1, né? uhum. Principalmente para entender melhor essa questão do adaptado versus o chamado natural da pessoa, né? Legal. Perfeito, Lucineide. O gráfico 3 para nós, é o natural. A gente não gosta muito do termo natural porque dá a impressão de que a pessoa ela é desse jeito, né? Tipo, essas características intrínsecas, né? Então, mas eu entendo. Então, o gráfico 3 para nós é o perfil, é o gráfico que a gente usa para tomar as decisões. Para a gente é o mais importante porque são as características preferidas dela, da pessoa. Deixar ela à vontade, ela vai usar. Por que é preferido? Porque não gera esforço para ela usar aquelas características. Por isso que muita gente até fala, né? É o perfil natural. Ok, eu entendo o que quer dizer, então é o 3. É o gráfico que a gente usa para tomar decisões. No nosso relatório, essa informação está na primeira página do relatório. Por isso que a primeira página ela é a mais importante de todo o relatório. Tá? Porque é a informação mais estável que eu tenho sobre essa pessoa. Aí depois nós vamos para o gráfico 1, no caso do PPA, que no nosso chama-se comportamento no trabalho, que seria o adaptado. Mas por que a gente não usa ele para tomar decisões? Porque ele é muito volátil. O gráfico 1 é uma fotografia
do dia do preenchimento. Do dia do preenchimento. Então, ele pode mudar semana que vem, ele pode mudar 15 dias, ele muda com muita facilidade. E o que faz ele mudar? O ambiente. O ambiente. Então, o gráfico 1, para nós, e é importante considerar o seguinte, qual é a informação relevante dele? Primeiro, saber como é que a pessoa está hoje, ou estava quando preencheu o questionário, né? E por que ele é importante? Porque o gráfico 1 não está com esse desenho porque eu quero. Eu não acordei um dia e falei, quer saber, hoje eu vou ser baixuí, né? Vou dar um tempo de gente, hoje eu estou com gente nas tampas. Não. Ele está com o gráfico 1 daquele jeito porque o ambiente está exigindo isso dele. Então é interessante entender isso. Tá? Então, o gráfico, mas a gente não toma decisões, mas é para ajudar a entender o contexto dessa pessoa. Ok? E o gráfico 2? Comportamento sob pressão. Numa situação de pressão, que características comportamentais diz que essa pessoa irá usar? Para explicar bem esse gráfico, é importante entender o que é uma situação de pressão, porque tem muita confusão no nosso mercado, aqui no Brasil. A nossa cultura, ela confunde muito cobrança com pressão. E pressão, por definição, o que que é? Às vezes a gente até pergunta isso nas devolutivas, né? O que que é pressão para você? Aí a pessoa fala, trabalhar com prazos apertados, trabalhar com pouco recurso, interrupções no meu trabalho. Aí eu pergunto para a pessoa, isso acontece com frequência? Normalmente ela dá uma risadinha de nervoso e diz o tempo todo. Se é o tempo todo, não é pressão. Virou rotina. Eu posso não gostar, posso me estressar, posso querer matar mas não é pressão. Então, o que que é a pressão? É tudo aquilo que me pega de surpresa e que não faz parte do meu dia a dia de trabalho lidar com aquilo. Nesse tipo de situação, que desenho comportamental a pessoa vai manifestar, aí o gráfico 2 vai me dizer. É isso. Então, são essas informações que ele me passa. Importante lembrar que no Sob Pressão existe uma tendência das pessoas quererem identificar inteligência emocional ali. Será que ela se mantém calma? Ela fica nervosa? Ela tem resiliência? Gente, nada disso eu consigo medir no DISC. Eu não consigo medir resiliência no DISC. Eu não consigo medir calma ou irritabilidade. Tá? Eu não consigo medir equilíbrio ou desequilíbrio. Eu não consigo medir energia ou inteligência emocional. Eu não consigo medir se a pessoa é flexível ou não. Isso tudo que eu acabei de citar tem a ver com traços e características de personalidade. Se eu quero medir isto, eu preciso usar uma outra abordagem para isso. O que eu vejo muitas vezes acontecer, as pessoas tentam medir isso e isso é uma especulação. Tá? Às vezes dá certo, é chute. Às vezes dá certo, às vezes não dá certo. Então é importante tomar esse cuidado. Quis aproveitar isso, tá, Lucineide? Mas é isso, é essa forma que a gente... É o que cada gráfico mede, tá? Essa sua fala me ajudou muito e eu queria dizer assim sobre isso que você falou, né? Se isso acontece a maior parte do tempo, isso é rotina. Então, parece que as pessoas estão confundindo e estão achando que assim, e até já ouvi gente dizer que, então não adianta, porque a gente vai ter sempre essa rotina de pressão. A gente não vai ter sossego nunca. E tem gente até que diz que não adianta planejar porque não tem rotina, né? Você planeja e já perde tudo isso. E também foi importante para mim saber que a resiliência vai vir com outras ferramentas. Elas viriam, por exemplo, com o Take? Viria com Take. No Take você consegue ver, porque é uma ferramenta que tem como proposta medir inteligência emocional. Você consegue ver numa outra ferramenta que a gente tem, que é o HPTI, o HPTI, que traz traços de personalidade, né? Então, essas abordagens, abordagem de inteligência emocional ou de personalidade, eu consigo medir esse elemento, sim. No DISC, não. Excelente, isso para mim é muito útil no desenvolvimento, Uhum. porque aí eu Perfeito. sei onde é que eu vou pegar com essas pessoas que estão reclamando que a rotina é muito impressionante. Obrigada, É, viu? é isso aí. Perfeito. Anderson, queria te fazer uma pergunta bem rápida. Wesley que fala, prazer estar contigo novamente com todos os companheiros aqui na Olá, chamada. Wesley. Bom, isso aí. Bom, normalmente, quando a gente faz a devolutiva do DISC, a pessoa que está recebendo, ela não tem a ideia do conceito do DISC. Tá? Uhum. Ele explicou para nós que se faz a preparação,
explica um pouquinho de inteligência emocional, prepara a pessoa para receber a devolutiva. Mas aí, com algumas experiências que eu tive, eu percebo que mesmo assim o pessoal ele sai com dúvida. Até às vezes ele acha que é uma pessoa ruim, enfim. Você tem alguma ferramenta ou alguma sugestão que você faz do preparatório para a pessoa receber o disco? Ou seja, bom, amanhã eu vou ter uma devolutiva com o Anderson. O que eu preciso passar para essa pessoa estar já chegando ali nessa devolutiva preparada para receber essa informação, porque ela não chega de peito aberto assim e acaba isso gerando uma impressão negativa. Você tem alguma sugestão ou qual o caminho a pessoa pode ter como preparatório para ter essa devolutiva? Olha, a gente não tem, né? Pelo menos no nosso modelo, a gente não usa essa abordagem, né? Porque a gente usa muito o momento. Quando eu estou em contato com a pessoa ali, o objetivo é já mitigar qualquer tentativa de desconforto ou de um entendimento equivocado sobre o conceito. E é natural. Muita gente, quando vai para uma devolutiva, ela vai apreensiva, ela vai tensa, porque ela entende que ela está sendo avaliada. E se ela está sendo avaliada, ela acha que tem certo e errado. E aí ela fica muitas vezes tensa. Então, o meu objetivo logo no início é eliminar isso. E como é que eu elimino isso? Sempre tratando de maneira positiva as características que eu estou observando ali no resultado dela. Deixar claro para ela que ela tem um ótimo perfil. E ela tem mesmo. Todos os perfis são contributivos, têm talentos, têm pontos muito é, bons, e eu vou enfatizar isso. O que pode acontecer no segundo momento é ela entender que essas características muito boas podem não fazer muito sentido para aquela função. E aí isso pode gerar dúvida. Aí entra o preparo prévio. Se é isso, aí eu preciso, no que eu posso orientar ou auxiliar esta pessoa para que ela, né, ajuste o caminho ou, sei lá, faça um trabalho de autodesenvolvimento, se couber ali. Aí vai depender muito do resultado, mas o ponto central, a gente usa o momento ali da interação para já deixar ela tranquila. E como é que você deixa tranquila? Sempre analisando de maneira positiva. Sempre. Obrigado. Se alguém tem alguma dificuldade em fazer isso, porque está acostumado a olhar os pontos baixos como negativo, faz o seguinte exercício, né? Por exemplo, você olha lá e fala assim, puxa, a pessoa tem um baixo D e eu passei a vida inteira descendo a lenha no baixo D. E agora eu tenho que falar bem dele, né? Como é que eu faço? É simples. Quando você vê um ponto abaixo, ou um ponto que de repente está te incomodando ali, faz a seguinte análise. Qual é o lado positivo da pessoa ter este perfil? Qual a vantagem de eu ter um baixo D? Qual a vantagem de eu ter um baixo I, de eu ter um baixo S, de eu ter um baixo C? Né? É isso. Qual é a vantagem? Aí automaticamente eu me condiciono a identificar os aspectos positivos daquele perfil. É uma forma de a gente ajustar caso eu tenha esta programação por conta de outras abordagens ou porque eu aprendi que é assim. Tá? Isso ajuda bastante. Acho que tá bom, né? Quero agradecer, Anderson, pelo excelente webinar, foi maravilhoso. Agradecer também a todos que estiveram aqui presentes. Eu coloquei no chat, né, que nós iremos compartilhar após. Imagina que até o final do dia vocês devem receber um e-mail com o material e com a gravação, tá bom? Antes da gente sair, gostaria de tirar uma foto para a gente postar também no Face e no LinkedIn. Se vocês puderem liberar as câmeras para a gente, foi um excelente webinar, né, com muitas pessoas participando. E aí vou tirar uma foto aqui para registrar. Vou contar aqui até 3. Peraí que o pessoal tá abrindo. Está abrindo ainda, né? Vou esperar mais um pouquinho. Vamos lá. Fala, Zé. Tirando fotos, Peraí. então, posso? Maravilha, gente. Vou tirar mais uma aqui.
Perfeito. Muito obrigada novamente, pessoal. Excelente final de semana para vocês. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Até logo. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada, tchau. Obrigada, até Valeu, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau.